Yo, Geeks, tudo em cima? O capítulo começa com o Saitama na capa. Ele está amassando um suco de caixinha com raiva logo após ter perdido um cupom promocional. É bem a cara ali do Saitama, né? A gente vê todo um grau ali de raiva. Você acha que é de um monstro? Você acha que é alguma coisa? Não, é por ter perdido um cupom promocional. Voltamos para falar mais sobre esse capítulo extra de One Punch Man depois da vinheta. O narrador então começa a explicar para nós como os monstros são ranqueados. Quando a aparição de um monstro é confirmada, imediatamente é definido ali um nível de desastre. Ele representa o grau de perigo com base em uma avaliação geral da força do monstro, sua agressividade, urgência, entre outros fatores. Muitos heróis profissionais só se mobilizam após confirmarem o nível de desastre. Primeiro, serve como critério para decidir se é possível derrotá-lo sozinho ou não. Em certos casos, uma equipe é formada ali para enfrentar a ameaça. Às vezes, os heróis nem lutam e assumem apenas papéis de apoio, ou nem vão até o local, ou se julgarem que só atrapalhariam por causa do seu nível ali de habilidade, podem acabar nem se mobilizando, nem chegando ali perto para enfrentar o monstro. Vemos então o Saitama conversando com um vendedor e ele está em choque. Ele questiona ao nosso careca se ele é um herói de classe C ou B e o Saitama responde que ele é um de classe B. O vendedor questiona que nível era o monstro que ele havia derrotado e os seus heróis profissionais conseguem estimar isso. Saitama não sabe responder, mas já que está ali, decide levar uma batata doce assada. É muito interessante porque não tem como o Saitama saber, porque para ele se é um monstro de nível lobo ou um monstro de nível dragão ou um nível agora é que a gente tá observando, né, um nível divino, né, um nível realmente ali do lado de God, pro Saitama tanto faz, ele não tem como mensurar, porque ele vai atravessar o monstro ao meio com apenas um soco, então pra ele é meio que inútil ficar realmente questionando qual é o nível do monstro em que ele está enfrentando. E o que não é inútil nesse vídeo é você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar ele com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, comente, ajuda a gente aí com o seu comentário, ou você também pode se tornar membro aqui do canal e mandar o seu valeu para fortalecer ainda mais os conteúdos de One Punch Man por aqui. Quando o Saitama então está conversando ali com o vendedor, ele escuta pelo alto-falante da cidade um anúncio da aparição de um monstro na cidade A. E ele é nível tigre e seu nome é Black Benzen. Ele parece quase como se fosse uma xícara de café ambulante feia que dói. Que monstro feio. Mas Ar acaba aparecendo ali com seu bumerangue e consegue vencer o monstro com apenas um dos seus arremessos. Ele simplesmente joga o bumerangue, o monstro é derrotado e assim ele pega o bumerangue de volta. Outro monstro acaba surgindo ali, só que agora do nível demônio, o que o vendedor fala pro Saitama que é melhor ele não ir. O vendedor dá a batata doce ali assada pro Saitama e pede para ele tomar cuidado porque está quente. Então começamos a ter uma metrificação bem interessante em relação ali os monstros aos heróis. O monstro de nível lobo equivale a 3 heróis de classe C ou 1 de classe B. Eu achei que essas definições são bem interessantes porque eu não fazia ideia que tinha essas metrificações entre os personagens ali da associação de heróis. Nós temos outras métricas aqui de que o monstro de nível tigre equivale a 5 heróis de classe B ou 1 de classe A. E os monstros de nível demônio equivalem a 10 heróis de classe A ou 1 herói de classe S. Achei interessante essa metrificação porque faz todo sentido a gente observar que até mesmo a associação de heróis precisa trabalhar com todos os heróis ali disponíveis. Então ela meio que vai passando cada um para um lado para lidar com as ameaças que vão surgindo ali durante o percurso, durante a semana, durante o dia a dia. Vemos então a turma ali do Chapolin
Colorado lutando contra um monstro chamado de Daikon Musculoso, de nível demônio. Eles estão felizes por terem conseguido derrotar um monstro tão forte assim, e como o corpo dele é feito de nabo, logo vai apodrecer. Vemos então suas apresentações. Classe C, Rank 255, Angry Man. Classe A, Rank 27, Smile Man. E Classe B, Rank 69, Crying Man. Esses personagens aí fantasiados de Chapolin Colorado. Até hoje eu não sei se é realmente uma referência ao Chapolin Colorado. Eu espero que seja. Ou se realmente é um outro personagem que o Wano e Murata puxaram ali da cultura japonesa. Um deles começa a questionar que a força do monstro era apenas aparente, que sua classificação pode estar errada. O narrador continua dizendo que como as conquistas influenciam bastante no ranking, não são poucos os heróis que enfrentam monstros mais fortes. Cada herói tenta aumentar seu valor ali de existência com o tipo de atividade que mais combina com ele. Por outro lado, há muitos que mantêm discretamente sua posição, lutando bravamente contra inimigos mais fracos, como no caso ali do Mama Rider, que está realmente ali como uma proteção muito forte entre os heróis de classificação mais baixa. O grupo ali do Chapolin recebe uma ligação da associação e receberam um relatório de que um monstro fugitivo estava perto deles. Como é um monstro de nível lobo, o nível mais baixo ali entre os monstros, eles vão aproveitar e destruir enquanto estão lutando contra ele. Vemos então um monstro chamado ali de Moyashi Esquelético e seu nível de desastre é lobo. Eles se aproximam ali do monstro e questionam se o Angry, o mais fraco ali entre eles, né? Não o mais fraco, né? Mas é provavelmente o mais fraco, mas é o que tem um rank menor entre eles, consegue dar cabo ali sozinho contra o monstro. Ele então se prepara para atacar, né? O Angry se prepara ali para atacar e acabar ali com o Moyashi. Então descobrimos que o trio de Chapolin Colorado são irmãos. Eles são chamados de irmãos sem graça e não possuem muita popularidade. Então vestem fantasias com marcas de expressão facial, mas quase ninguém acabou gostando. Agora eles entendem que os heróis mais populares são aqueles que são extremamente fortes. Então vemos que Angry Man tem 20 anos, Cry Man tem 23 anos e o Smile Man tem 26 anos. Angry então ataca o vilão com sua Beyblade com um ataque chamado de disparo do peão. Eu acho que o Murata e o Wano ficaram realmente coçando em falar ali que o ataque deveria chamar Beyblade, mas definitivamente aqui o ataque se chama disparo do peão, né? Por fazer referência ali ao peão, né? De jogar peão, né? Na verdade é de jogar peão que fala, né? Ou é de lançar peão. Agora faz tanto tempo que eu não lanço peão que eu já não sei mais como é que é. Deixe aqui nos comentários para realmente saber como é que se chama lançar peão, jogar peão ali na sua região, lugar onde você mora. O monstro então começa a pedir para que, por favor, para não matar ele. E é nesse momento que o Smile percebe que existe algo errado e pede para o seu irmão recuar. Mas é tarde demais. O Angry acaba sendo congelado pelo monstro e não consegue mais se mexer. O monstro continua ali a dizer que congelou Angry sem querer e que fez isso porque tem problemas de circulação. Smile e Crying ficam espantados ali com o poder do monstro, questionando se havia sido ele quem havia congelado o irmão deles. O monstro grita para não ficarem bravos e joga mais uma rajada de gelo para cima ali dos Chapolins, mas Smile consegue desviar enquanto Crying acaba sendo congelado. Smile então percebe finalmente que Moyashi estava fingindo ser fraco, enquanto ele se prepara para congelar o herói e acabar com ele, mas Smile é muito rápido com o seu martelo. Smile consegue defender ali todas as investidas do ataque do Moyashi, usando ali um ataque chamado de corrida louca ao redor do mundo. É um quadro bem legal, né? Porque ele vai usando ali o seu martelo para realmente defender dos ataques do Moyashi e mostrando que o Smile é um personagem até mesmo interessante, até forte, né? Lutando ali contra a centopeia anciã, se eu não me engano, ele, coitado, não deu pra nada.
Mas aqui deu pra ver que ele realmente é um personagem bem interessante. Só que o problema é que no último instante uma parte do seu martelo é congelado. Uma parte do seu martelo acaba sendo congelado e ele, sem sua arma, não consegue dar conta ali do Moyashi. Com isso, o Smile é congelado e ele começa a pensar que já viu batalhas entre heróis de classe S e monstro de nível demônio. Então, isso é daquele nível. Ele chega ali à conclusão que talvez Moyashi seja algo além disso. Ele diz que precisa alertar os heróis, ou seja, o Moyashi talvez seja uma classificação acima ali dos monstros relacionados a demônio, né? Dos monstros ligados ali a essa classificação de desastre. O narrador então começa a explicar que o nível ali de desastre estabelecido pode ser ajustado com base nos relatos dos heróis no local. Então vemos que o nível de desastre ali de Moyashi esquelético na verdade é de nível dragão. Ele é realmente um monstro extremamente forte para os heróis lidarem. Mas para o azar de Moyashi esquelético, seu reinado durou extremamente pouco. Isso porque o Saitama acabou de chegar. O Saitama questiona se foi o monstro que havia congelado toda aquela área, mas o Moyashi diz que não é ele. Ele é apenas um monstro fraco. O careca questiona quem então fez aquilo, mas o monstro diz que está com medo. Ele não pode falar mais nada ou não pode dizer mais nada porque está com medo demais para responder. O monstro então começa a julgar o Saitama como alguém fraco. Ele diz que conhece os heróis de classe S e A pelos seus rostos. Então o careca deve ser abaixo disso. Porém, ele começa a dizer que mesmo assim ele sente que Saitama não perderia nem em 1 milhão de chances. O Saitama fica preocupado que quase perdeu sua batata doce assada, visto que havia escorregado no gelo assim que estava confrontando o Moyashi. E é por isso que o Moyashi estava lhe julgando como fraco. O Saitama estava todo atrapalhado ali no gelo. Ele diz ali ao Saitama que é mesmo covarde e fraco, mas que adora ataques surpresas. Então o Saitama é congelado por ele em seu grande golpe. Só que blocos de gelos começam a voar ali, saindo em direção, correndo em direção ali para tudo quanto é lado, e Saitama se questiona por que ele havia ficado com frio tão de repente, por que havia ficado frio ali no ambiente tão de repente. Isso faz o Moyashi ficar ali se perguntando como ele havia quebrado o seu gelo, como ele havia quebrado o bloco de gelo que ele havia criado, como o careca havia quebrado seu bloco de gelo de forma tão facilmente. O monstro tenta congelar o Saitama mais e mais vezes, dizendo que ele é apenas um herói de classe B ou inferior. Não faz sentido ele conseguir resistir tanto assim ao seu poder, o que faz ele questionar ao Saitama se ele também está se disfarçando como alguém fraco. Isso faz o Saitama ficar nervoso pra caramba, porque ele acaba quebrando o gelo mais uma vez, irritado, questionando ao Moyashi quem está se disfarçando. Mas o soco do careca é forte demais e parte o Moyashi ao meio sem dar qualquer chance de defesa para ele. O narrador então começa a dizer que as avaliações de nível de desastre feitas ali pela Associação de Heróis carecem de precisão. Existem monstros com habilidades de se disfarçar em outras formas e monstros que escondem seu verdadeiro poder, e isso é uma das causas de tanta desgraça para acontecer ali contra os heróis e a população. Smile então começa a conversar com o agente da Associação de Heróis, dizendo que o nível de desastre foi definido baixo demais e que quase 3 pessoas morreram por pouco. O atendente começa a dizer que a aparição de um monstro de nível dragão é algo extremamente raro. O atendente da associação questiona se aquele cara era um monstro nível dragão e quem havia realmente o derrotado. Smile diz que não se sabe, mas há relatos de um homem vestido como herói.
O atendente questiona, dizendo que o monstro foi partido ao meio em apenas alguns minutos, enquanto estavam desacordados. Se existe um herói desconhecido capaz de derrotar um monstro de nível dragão com tanta facilidade, isso é realmente um grande problema. E o equilíbrio de poder na indústria dos heróis também entraria em colapso, da forma realmente ali de como esse herói existe e que definitivamente ele está passando essa habilidade para algum lugar. Só que nós sabemos que essa questão está entrando em equilíbrio porque todos os mortos, todos os monstros mortos ali em combate estão indo para conta de quem? Estão indo para conta do King. O atendente continua dizendo que pode ser que entre os cadáveres de monstros cuja eliminação não foi esclarecida, haja muitos que na verdade eram de nível de desastre mais elevado. Se existe a possibilidade de monstros estarem em níveis mais abaixo, também existem as possibilidades dos monstros estarem em níveis mais acima. Se eles não seguirem assim, os dados estatísticos que estão coletando deixam de ser confiáveis. E quanto ali ao caso do Moyashi, eles vão registrar um nível de desastre como o tigre, um acima ali do lobo, mas a verdade, como nós vimos, é de nível dragão. Saitama então vai direto ali para a sua casa e acaba encontrando o Genos. E vemos o Genos mais uma vez todo destruído. O Saitama então questiona como o Genos ficou todo destruído ali daquela forma, e ele responde que esteve lutando contra um monstro de nível demônio e que sua armadura foi arrancada do seu peito. Saitama então começa a incinerar os corpos dos monstros que havia eliminado e assim começa a assar mais batatas doces para comer. Aproveitando realmente de que se existe lugar, se existe espaço e se existe monstro ali disponível para queimar, por que não comer batata doce no processo? Cara, e é impressionante como a associação de heróis sempre tá errado, né? A gente, tudo bem que nós observamos agora a New Heroes, né? Que não é tão diferente assim, mas a associação de heróis realmente nunca dá uma dentro, né? Até analisando as habilidades, observando, colocando o Saitama em ranks ainda mais baixos, observando ali a classificação dos heróis. Já não é a primeira vez que a gente vê uma história extra de One Punch Man focada ali em habilidades que foram regulamentadas de forma errada, né? De nível de desastre de forma errada. E mais uma vez aqui o Saitama aparece agora para salvar, né? Neste capítulo, salvando ali os nossos chapulins colorados, né? A forma como esses personagens são interessantes, são legais, são fortes até, mas tudo se perde. Tudo vira água perto ali dos poderes do nosso careca de capa.